prova
isso, né? Vai ver os 10 leprosos que foram curar, só um que voltou dando graça a Jesus, agradecendo pelo milagre que recebeu da parte de Jesus Cristo. É tanto que ele fala, glória a 10, e voltou. Então ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te deu a vitória. É porque reconheceu que ele estava bom, porque Jesus deu a cura a ele, deu a saúde a ele, né? Isso é bom demais, né? Salmo 50 e 23 fala assim: aquele a quem me oferece gratidão como sacrifício, a quem me honra, ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Aqui continua dizendo que mostrará a salvação. Então ele está afirmando nesse salmo que a salvação é de Deus, por Jesus, né? Então ele continua dando mais um ensinamento para nós nessa noite, né? É muito bom. A palavra gratidão é conceito de gratidão, são, né? Muito boa, né? Continua, né? Vamos ver mais quando fala mais de gratidão. Filipenses 4, 6 e 7. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graça apresentai os seus pedidos a Deus em paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não é? Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui, falando nessa noite, e nós temos que ter essa aliança com Ele. No dia que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, que podemos ser contaminados. Ser contaminado facilmente, né? Nosso irmão Pastor João estava falando no começo, deu a entender que ele manda uma palavra para alguém e alguém não responde, né? Alguém? Porque essas pessoas, tem muita gente que não faz conta da gente. E a gente não deve ficar preocupado com isso, porque alguém não faz conta de nós. Porque se Jesus está vendo nós, é o que basta. É o que basta. Porque se você for ficar se preocupando que alguém não está dando atenção para você, aí você perece. Porque Jesus, se ele fosse olhar para isso, ele tinha investido antes de chegar na cruz, porque ele fez tudo por todos. E na hora que ele estava enfrentando aquela situação, o discípulo não estava perto dele. Ninguém que ajudou estava perto dele. Quem estava perto dele era só os malfeitores. Só pessoas malas estavam ali perto dele. Pessoas com martelo e chicote na mão para bater nele. E ele olhava e não via ninguém. Que ele curou. Né? Lá foi a espada, depois de 4 dias, lá não estava lá. O discípulo também não estava lá, nem estava tudo escondido, tudo fugiram. Mas ele estava lá sozinho, né? Então isso é dizendo para nós, nós vamos estar sozinhos. E ele nos consola para nós não desistir. Quantas vezes eu me sinto só e eu tenho que suportar, e eu sei que não sou eu que me sinto só, todo mundo se sente só, como Deus me viu, e eu não vou deixar se levar por isso, que é isso aí que entra a depressão. Quando você se sente sozinho, entra desânimo, e o inimigo aproveita e coloca coisa na tua mente que você começa a pensar: você não é nada. Você
Você está na igreja todos os dias, ninguém. Cadê os membros da igreja? Cadê os teus obreiros? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê os irmãos? Ele não quer nada. E você está perdendo seu tempo aí. O inimigo coloca em nossa mente. A gente tem que ser forte. Porque ele colocou na mente de Cristo. Quando Cristo estava sendo tentado por 40 dias e 40 noites, o próprio diabo apareceu para ele e falou: tu vai morrer para aquele povo? Aquele povo não merece. Tu vai fazer isso para aquele povo? Aquele povo não tem nem aí para você. Tentou entrar na mente de Cristo. Como ele tenta entrar na mente de cada um dos cristãos todos os dias da nossa vida. Porque quando ele domina a mente, dominou tudo. Vai ver o mundo, você vê, é só dar um exemplo. Tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Tem a Coreia do Sul que é dominada pelo ditador, não é? Como é que milhões de pessoas daquele jeito, com a mente controlada por uma pessoa só, milhares de pessoas obedecendo e passando a miséria, passando o pior estado, a pior situação, porque a mente está cauterizada. O medo está na mente dele, medo de morrer, medo de lutar para vencer. Isso acontece na vida do cristão. Por isso que o cristão não pode ter medo, porque o cristão medroso, ele não consegue fazer a obra de Deus, porque o medo é maior do que a vontade de fazer a obra de Deus. O medo é maior do que se expor a fazer o que o Senhor quer. Aí o medo vence ele. Por isso que vai ver o exemplo de Gideão. Conseguiu colocar 32 mil homens do lado dele, mas na primeira prova, Deus olhou assim e viu que tinha muita pessoa que não estava preparada. Ele disse: vamos provar esse povo. E provou. E na primeira prova veio embora 22 mil dos hotéis, né? Por quê? Porque eles digam os covardes, os medrosos, que voltam todos. Então voltou 22 mil. Então só sobrou 10 mil. Aí dos 10 mil ainda foi provar aquela prova lá. Aí de 10 mil só sobrou 300. No final sobrou 300 homens. Ele disse: é por isso que você vai ganhar essa guerra. Então a gente vê que o Senhor sabe, se estiver no meio de nós. É um exemplo que eu estou dando para o irmão aqui. Nós temos que ser, você sabe, inteligente. Em todo lugar. No trabalho da gente existe isso. Em todo lugar existe isso. Se as pessoas percebem no seu trabalho que você tem mais qualificação do que aquele que está do seu lado, ele vai tentar se sujar para a projetia, vai tentar te apresentar ele como uma pessoa insensata, como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que não é capaz, para tentar convencer que você está ali, mas que você não é capaz de sair daquele estado que você está, ficar só preso, só no regime só numa situação só, né? Tem sempre entrar numa empresa que as pessoas, se quiserem crescer, crescem, né? Porque tem pessoas lá na empresa, começam no faxineiro, até virar diretor da empresa, ou virar o motorista, ou trabalhar no RH, mas a pessoa, se buscar conhecimento, ela vai crescer, vai ser um técnico, vai ser alguma coisa, vai crescer. Mas para isso acontecer, a pessoa precisa acreditar nele. Aleluia. Porque o que Jesus quer que você entenda, que eu tenho que acreditar no Evangelho de Cristo para poder eu desenvolver no Evangelho de Cristo. Como quando você entra numa empresa, você acredita que você pode crescer nela. E quando você acredita nisso, você não vai ficar estacionado só fazendo uma coisa só. Daqui a pouco você passa de patamar e você muda de carro, e você chega no patamar acima daquele que você está. Entende? Porque em tudo precisa de luta para você sobreviver e crescer. Então, e como é que a gente cresce? Sendo grato. Gratidão a cada uma das pessoas que te ajuda na tua trajetória e no teu caminho. Porque no teu caminho vai aparecer gente que vai ser grato por você, que vai te ajudar a você sair de um degrau para outro degrau. E você saber que você subiu de um degrau para outro porque alguém te ajudou, porque alguém que te ajudou você subir esse patamar. Então aí você tem que ser grato a essa pessoa. Porque muitas das vezes, a maioria das pessoas que sobem um degrau, aquele que fez ele subir esse degrau, ele vai precisar agora dele, porque para se vingar ou achar que
Aí os nossos lares ficam parados. Porque se você subir um, você vai subir mais. Uma escada não tem só um degrau. Quantos degraus tem uma escada? Tem vários degraus. Se você começou a subir, você tem a tendência a subir mais. E quem fez você subir vai fazer você subir 2, 3, 4, 10, até chegar no topo onde ele quer. Vai depender da sua humildade, vai depender da sua gratidão para aqueles que têm te ajudado a você subir esses degraus, esses patamares. A igreja, Cristo quer que nós entendamos dessa forma. Dessa forma, porque a igreja precisa de pregador para pregar a palavra de Deus, precisa de pessoas para administrar a obra de Deus junto com o pastor, mas se alguém, ou todo mundo pensar a mesma coisa, e o medo tomar de conta, vai ficar sempre a mesma coisa, vai entrar ano e ano e sair ano, e as pessoas sempre paradas e com medo de fazer a obra de Deus, né? E a obra de Deus vai oferecer se a obra emprega em qualquer lugar, né? Eu conheço pessoas que têm eu estou com 2 anos, quase 3 anos trabalhando na empresa lá na Barra Funda, e eu estava lá, aí outra semana eu estava arrumar um carro, trocar o modo do carro, eu estava dentro do carro, de repente ela estava batendo nas minhas costas. Ô pastor Luiz, lembra de mim? Aí bateu nas minhas costas, lembro, pastor, eu sou motorista agora. Eu digo, ô pai, graças a Deus, ela estava olhando, agora está dirigindo o ônibus, ia para o Rio de Janeiro fazer uma viagem para lá agora. Não? Então, um lavador alcançou o patamar que dirá um motorista de ônibus, né? Um irmão de 2 anos agora, que viajar, ele estava feliz de me contar a bênção, viu, pastor? Tá vendo? Porque a gente sempre orava, eu trabalhava na empresa lá em Santa Amaro, e todo dia meio dia a gente tinha um culto, e eu dizia, vocês participam do culto e pedem a Deus, para Deus mudar a vida de vocês, para Deus mudar a história de vocês, porque não vamos ficar estacionados, nós vamos procurar uma forma de crescer, né? Então a gente vê que quando a pessoa deixa Deus trabalhar e não deixa o medo invadir e nem a covardia entrar nas nossas mentes, nós crescemos em todos os áreas, em todos os sentidos. Então eu fiquei feliz que aquele rapaz lembrou de mim e nós realizamos juntos ali. E quantas pessoas também, mulher motorista, né, que também alcançaram patamar e hoje dirige para viagem. Nós vemos também na empresa da dona Beatriz, que é a meta, né? Nós vemos também muitas mulheres dirigindo o ônibus aí também. Tudo elas alcançam esse objetivo. Então, por que aqui no mundo as pessoas conseguem prosperar e mudar de patamar, e mudar de tudo? A gente na igreja. O que Deus não pode fazer quando nós se dedica a fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pela vontade do Senhor, é que nós cresçamos muito mais na obra de Deus do que até mesmo na área terrena. É isso que o Senhor quer para mim e para você. E nós vamos conseguir isso sendo gratos a Deus. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós estamos abrindo a porta da prosperidade espiritual para nós. Porque quem é o dono do mundo espiritual? Quem tem o poder do mundo espiritual não é Deus? Não é Jesus? Então, se ele tem esse poder, ele pode abrir isso para mim e para você, para nós crescer na graça do conhecimento. Então, nós estamos aqui numa igreja, onde você tem, aqui, jamais eu vou dizer aos irmãos, só vai pregar eu, só vai pregar o Mael, só vai pregar o pastor Cícero, só vai pregar o pastor João, não, aqui todo mundo que Deus quiser pregar, vai pregar. Porque o Senhor disse que qualquer pessoa tem poder, através de Deus, de falar conosco, nós aprendemos com Ele. Porque a obra é uma forma que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E Deus, Ele garante sua vitória na minha e na sua vida, né? É isso que nós espera de nós mesmos, essa força. Então, vamos ser gratos a Deus em tudo que estiver acontecendo. Mesmo que não seja aquele acontecimento que você queria, mas está acontecendo algo na nossa vida, ou que não seja positivo, ou até mesmo seja negativo, mas é motivo de nós agradecer a Deus, né? Nós vemos aqui, vamos ver o caso de Jó. Mesmo diante de perda advertidora, Jó demonstrou gratidão a Deus por sua soberania. Está vendo?
Fazendo aqui bem claro. Deus, mesmo diante de grandes perdas, mas ele demonstrou gratidão a Deus, porque sabia que Deus era soberano. Davi também deixa que escreve muitos salmos expressando a gratidão e louvor a Deus por sua fidelidade, mesmo em meio de perseguição, né? Então Davi está dizendo assim, ó, deixei muitos salmos de gratidão a Deus, mesmo no dia de grandes perseguições, porque Davi vivendo as perseguições, mas ele está escrevendo os seus salmos para deixar de dizer para mim e para você hoje. Davi, quando estava ali fazendo a obra de Deus, ele foi muito usado, né, até mesmo para expulsar o espírito do demônio que tinha na vida de Saul. Só louvou, porque ele louvava, que deixava ele calmo, ele chamava ele, vai louvar lá e ele se acalmava, né? Entrava aquele louvor e ele se acalmava. Então é uma prova que o louvor é poderoso, que o louvor tem um poder muito forte. Ele liberta as pessoas. Quando nós louvamos a Deus, nós vemos as pessoas entrar no louvor através da unção de Deus, e pode libertar as pessoas através do santo louvor de Deus. É isso. Então tudo pode acontecer quando a gente realmente dá um bom testemunho para Deus. Vamos ver. Maria, mãe de Jesus, agradeceu a Deus por ser escolhida para a missão tão grande, né? Então, Maria, mãe de Jesus, agradeceu a Deus. Não olha para Deus para ela agradeceu a Deus por ter essa oportunidade de ser escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe carnal de Jesus. Ela agradeceu. Então, o que está faltando é todos nós que aqui estamos agradecer a Deus por nós ser enviados, agradecer a Deus porque você é um cooperador da casa de Deus, agradecer a Deus porque você não é nada, mas você é o membro da casa de Deus, agradecer também por isso, agradecer a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Agradecer a Deus porque você comeu hoje, tomou seu café e está aqui agora para adorar a Deus. E o maior agradecimento que o homem faz é você lembrar de Cristo. Aleluia. Todos os dias da sua vida, depois da sua vida, do seu trabalho. Você lembrou que você venceu o seu dia de trabalho porque alguém te ajudou você a vencer ele. Tenha essa gratidão. Deus, muito obrigado. Sou grato ao Senhor por esse dia de trabalho. Sou grato ao Senhor por esse trabalho. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem colocado na minha mão, mesmo que não seja aquele trabalho que você queria. Mas por você ser grato a Deus, você vai chegar naquilo que você quer, porque uma hora você vai conseguir. Glória a Deus. E para você entrar no emprego, o teu trabalho, é Deus que coloca lá, né? Quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, eu trabalhei 12 anos lá em São Bernardo do Campo, e eu saí da empresa para fazer Uber. Eu fui inventado fazer Uber e não deu certo, né? Até minha esposa falou para mim fazer isso, e eu decidi sair. Aí eu saí, né? Mas antes de eu entrar nessa empresa, eu fui lá fazer o teste na empresa, e o senhor falou que eu ia entrar lá, né? E era difícil de entrar, porque era muito rigoroso para entrar e fazer. Só o teste, eu fiz uma semana de teste, uma semana de RH todo, fazendo reintegração todos os dias, e quando chegou o final de tudo, a moça queria ver o diploma do primeiro grau, eu não tinha. Aí eu não tinha não, né? Aí eu disse, então perdeu tudo. Aí eu digo, então vem para casa, né? Cheguei em casa aqui, então tá bom, senhor, fiquei quieto aí. Aí depois foi lá, fez outro teste com um rapaz, mais 2 rapazes falaram que fez teste. Aí passou no teste. E os caras tinham todo o diploma, tinha todo o papelado, tudo que precisava na empresa. Aí, tá bom. Aí o senhor falou que ia entrar lá, e depois o cara me ligou aqui, ligou aí para mim lá. Aí eu fui, senhor, eu vou pegar você, então, vou pegar você aqui. E pegou, eu estou lá até hoje. Então, veja o que Deus faz.
Então, quando Deus quer que você entre em um lugar, Ele te coloca lá, né? Ele te coloca lá, não tem para você correr, né? É só você confiar nele, acreditar nele, que Ele cuida e garante a vitória. Então, é bênção de Deus. Quando eu fui visitar uma empresa lá eu fui no interior, lá na empresa, quando a empresa nossa, em Bauru. Fui para Bauru, eu chegando em Bauru, eu fui lá e a moça do RH estava, falou, seu Luiz, mas não tem nem um almoço para servir para vocês, porque a empresa está falindo. A empresa faliu, não tem mais nada. E ela perguntando para mim, falando, eu digo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estava falida, mas agora a empresa que comprou, porque a nossa empresa comprou essa empresa em Bauru, né? Comprou. Aí eu fui lá também para fazer a integração. Cheguei lá, a moça reclamando, não, a partir de hoje não tem mais pobreza na empresa, porque o grupo que comprou a empresa de vocês vai mudar toda a história. E hoje a empresa lá em Bauru, que manda no coletivo, manda em tudo, comprou tudo, e hoje a coisa é diferente, tudo maravilhoso, tudo bom. Por quê? Porque Deus preparou aquilo que estava quebrado e consertou, e foi onde que o chefe mandou ir para lá, estou lá até hoje. Então estamos lá até hoje. Então uma bênção de Deus, Deus preparou tudo. Então, sempre eu acreditei e acredito que Deus é poderoso para fazer possível na vida e na sua vida, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, todas elas, Deus está pronto a fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque quando eu comecei, quando eu vim para o Evangelho, eu jamais imaginaria que eu ia ser pastor e que eu ia estar aqui pregando a palavra de Deus hoje. Porque era difícil, porque eu era muito medroso para pegar o microfone e fazer a obra de Deus. Mas Deus tirou tudo isso e transformou, e hoje estou aqui e eu tenho certeza que não tem dificuldade para você crescer em todas as áreas que for necessário, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Se você acreditar em Deus, tudo vai dar certo e tudo vai funcionar, porque o desejo de Deus é que você cresça em todo lugar. É tão bom isso. O Mael estava falando que você cresce não é só na igreja, mas em todo lugar. E é verdade. Eu estava falando de Deus essa semana com um rapaz lá, ele vai vir aqui, ele já está vai vir aqui, vai me visitar mais aqui logo logo. Então, eu estava fazendo um trabalho lá e de repente ele viu lá, ele até me deu um presente, me deu um chapéu para me usar quando eu estiver no sol, tudo, para lá, me deu a semana. Então, as pessoas, outro, me deu esse relógio aqui também, ó, me deu, as pessoas estão presentes para a gente, só de saber que você é um cristão, que você está orando por ele abençoa a gente. Então isso é bom demais, servir a Deus, não falta nada, Deus prepara as coisas para nós, por isso que nós temos que ser gratos a Ele em tudo, porque quando você é grato nas poucas coisas que Ele tem feito na sua vida, Ele vai fazer grande para nós, porque Ele é poderoso e é maravilhoso. Porque se você não reconhece a Deus nem nas áreas, nem quando é bom, nem quando está difícil, então você não agrada a Deus. E agradar a Deus é você entender que você não controla, mas quem controla é Ele. Nós não controlamos nada. Quando não tenta controlar alguma coisa, Ele descontrola as coisas. Porque o controle está tudo na mão de Deus, na mão de Jesus. Então quando você quer controlar alguma coisa, está tudo errado. Davi não queria controlar, Davi não queria criar um censo lá em Israel, não foi? Ele, quando ele começou a matar o povo, o anjo começou a matar as pessoas, e o anjo se irou e começou a matar. E falou que estava fazendo isso por causa de Davi, que Davi estava fazendo coisa que desagradou a Deus. Então Davi teve que parar de fazer aquilo imediatamente e cessou a morte, e cessou o problema, e Deus fez as coisas mudar no normal. Por quê? Ele achou que porque era o rei, ele podia fazer o que ele queria, podia fazer da forma que ele queria. E não é assim. Nós, não importa, nós, o pastor, seja o que for, mas mesmo assim, nós temos que fazer o que Deus quer, o que agrada o Senhor, o que está de bom grau, porque quer isso na minha e na sua vida. É muito bom, é muito maravilhoso, né?
E tem muitas palavras de gratidão aqui. Me faltou ainda João 11:41, Filipenses, nós vimos aqui. Então, palavra muito maravilhosa, muito poderosa. Então, a gente vai ler de novo só o começo. A gente começou, mas a gente está encerrando. Fala assim, Tessalonicenses 1:18 fala assim: dê graça em todas as circunstâncias, em todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na Bíblia de vocês deve estar mais, porque essa é a linguagem atual. Então, vamos à graça por tudo, porque muitas das vezes você quem é casado e tudo, que tem sua esposa, marido, dê graça para sua esposa, dê graça pelo seu marido, dê graça pelo café, dê graça pela janta. Se a janta não saiu do jeito que você queria, mas tem que dar graça. Se o café não saiu do jeito que você queria, dê graça também. Se aquilo que você foi combinar deu errado, dê graça a Deus por tudo, que aí não vai dar briga, não vai dar confusão, vai dar tudo certo, todo mundo vai ficar abençoado e assim o milagre virá, né? É isso que Deus quer, que nós entendemos a vontade dele, e a vontade dele é que nós se acertemos um para o outro, pois nós temos que aprender a viver aqui em paz, porque aqui é o lugar que estamos aprendendo para poder entrar no céu, porque aqui nós temos que estar em comunhão, porque se aqui nós estamos com poucas pessoas, mas lá vai ser milhões de pessoas, porque aquele hino, quando passar o Jordão, passar os unidos, né? E aí de lá vai ser tantos com Maria do Mar. Por que vai ser tanto com Maria do Mar? Porque desde o tempo que é anunciado o Evangelho, muita gente tem se salvado, que está lá. Muita gente tem aceitado Jesus, não, mas está tudo guardado. E no dia que foi arrebatada a igreja, no dia da grande ceia, todos nós vamos participar disso junto. E todos nós vamos participar da grande ceia. Então essa ceia vai ser todos salvos, todo mundo junto, e disse que quem vai celebrar essa ceia para nós vai ser o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então vai ser muito grato, vai ser muito maravilhoso. Então temos que ser grato a Deus para nós poder chegar lá com a ajuda dele e com a força dele. É isso que nós vamos buscar. Esses cachorros, né? Ninguém consegue nem pegar dentro com esses cachorrados só. Vamos orar para Deus, ver esses cachorros. Vamos orar a Deus para repreender esses cachorros. Meu Deus e meu Pai, vamos orar a Deus e pedir a Deus que venha lá. Meu Deus e meu Pai, nós rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor toma de conta, Senhor. Faz essa igreja ter paz, Senhor. Faz um milagre nesse lugar, Pai. Repreenda todo impedimento, todo culto, do começo até o fim, Pai. Repreenda, Senhor. Demônios animais que saem em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Nós usamos qualquer pessoa para atrapalhar o andamento no final do culto, que saia todo mal, que saia todo impedimento, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer o culto em paz, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer em paz, Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor, nessa encruzilhada, nessa rua, na esquerda, na direita, Pai, vem salvar a alma e fazer milagre neste lugar, Pai, do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a ser grato para com o outro, nos ensina a ser grato para contigo, ó Pai Todo-Poderoso Deus, nos leva para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai, dê paz em cada lar, em cada família, em cada pessoa, meu Deus e meu Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, que as tuas mãos, o teu poder, a tua graça venha ser derramada em cada coração dessa noite, em cada ouvinte da palavra de Deus, ó Pai Todo-Poderoso, é o que nós te pedimos aqui agora, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, segure nossas mãos, Pai, e dá de glória a Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e tudo caminho. Pai,